Meus amigos, estou aqui, nesse momento, com o Walter Barbosa de Arruda, que é o atual e sempre atual e já há um bocado de tempo presidente do clube do MP Laffer no Brasil. Como nós estamos trabalhando a montagem de um memorial do automóvel, estamos retomando essa ideia. Nós estamos conversando com os clubes, com os segmentos, vamos conversar com o poder público, com as montadoras, para viabilizar esse memorial do automóvel. Nesse sentido, é que nós estamos, nesse momento, conversando com o nosso amigo Walter, que é o grande presidente do MP Laffer, que vai nos contar a história, como surgiu o MP Laffer, e há quanto tempo tem o clube, mais ou menos quantos carros tem do MP Laffer que foram fabricados, o nome do idealizador do MP Laffer, que nós teremos o prazer de conhecê-lo em breve, contar a história do carro e, nesse momento, contar a história do MP Laffer. Meu amigo Walter, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá da gente estar conhecendo a história do MP Laffer. Eu queria que você se apresentasse e dissesse para a gente como surgiu o MP Laffer e o clube do MP Laffer. Ok, bom dia, Ramos, obrigado aí pela oportunidade de fazer um histórico do MP Laffer, que foi um ícone mundial, né? Eu sou presidente há 24 anos, o clube está com 29 anos, agora dia 3 de março fez 29 anos. Nós fundamos o clube no dia 3 de março de 1997. E o MP Laffer, a história do MP Laffer, ela começou com uma fábrica de móveis, que é a Laffer. A Laffer sempre fez móveis, exportava muito, era uma empresa referência da fabricação de móveis e exportação. E o Percival Laffer, que era um dos proprietários, ele se interessou em fazer uma versão que não pode se chamar de réplica porque não era fiel ao MG TD 1953 em inglês. Na realidade, o MP Laffer que ele idealizou e executou e fabricou é um carro com o visual do MG, porém ele tinha tração traseira, tinha motor traseiro e uma modernidade como aconteceu nos Estados Unidos, com alguns modelos com desenho retrô, né, como aconteceu com alguns carros que tinham desenho dos anos 30, mas era totalmente moderno. E como que aconteceu isso? A Laffer, ela tinha uma experiência muito grande em fibra de vidro. Basta dizer que quem criou o orelhão, que foi uma coisa nacional e fabricou os orelhões, foi a Laffer. Na reforma da Avenida Paulista, a Nova Paulista, na década de 70, 69, 70, ela que fez aqueles abrigos de ônibus de fibra, com uma fixação única no meio, parecia um chapéu, né? Muito bem aceita e dava assim um ar de modernidade na Avenida Paulista. Então, com essa experiência que ele tinha em fibra de vidro, ele resolveu fazer o MP Laffer baseado em um veículo original, que era de um gerente seu. Esse gerente tinha um MG 53 original e ele começou a planejar a fabricação tirando as medidas, e ele chegou à conclusão que o chassis do Fusca se encaixava perfeitamente numa carroceria idêntica ao MG TD. E ele começou a tirar um molde
Enfim, ele chegou à conclusão que a carroceria ela tinha a fixação perfeita, o entre-eixos perfeito, largura, comprimento perfeito para fazer o MP Laffer. E ele preparou esse MP Laffer, começou a preparar um carro para teste em 1972. Em 72, no Salão do Automóvel, ele apresentou o primeiro protótipo do MP Laffer. E foi aquela sensação, foi aquele sucesso, muitos visitantes, muitos curiosos, a imprensa deu uma cobertura digna do MP, e aí ele partiu para realmente fabricar o carro. Ele fez 6 protótipos em 1973 e fez todos os testes, porque a fibra ela tem muita característica de resistência, de suporte de peso, de torção, que é uma coisa que tem que ser corrigida. E ele fez várias correções nesses protótipos que ele construiu em 73. E esses protótipos, eles eram bem próximos do MG, porque ele não tinha vidros laterais. E também a porta era suicida, ou seja, ela abria para trás, ela tinha a maçaneta na frente, igual os primeiros DKV. E por questão de segurança, depois ele resolveu colocar a porta do lado certo, para trás, abrindo para frente, né? E aí ele começou a fabricação do Laffer a partir de 1974. A apresentação oficial foi com Emerson Fittipaldi, que ficou com o MP número 1 de série. Isso foi em 4 de abril de 1974. E a partir daí, em 74, ele fabricou cerca de 300 carros. E depois continuou, foi fazendo acertos ao longo dos anos, aperfeiçoamentos, reforço na carroceria e fazendo pouca diferença de um ano para o outro, apenas aperfeiçoamento. Inicialmente ele foi concebido com o motor do Fuscão, e as lanternas traseiras também do Fuscão, motor 1500 com um carburador só. Em 76, com o lançamento da carburação dupla da Brasília, o Percival resolveu dotar o MP com motor 1600 com carburação dupla, que deu um desempenho mais digno para o carro. E ao contrário de que a maioria pensa, carburação dupla dá mais economia e dá mais desempenho. E aí foi até o fim, né? Bom, no total foram fabricados 4.300 MP, sendo que, como houve um interesse muito grande no exterior, ele exportou 1.500 unidades, ficando no Brasil 2.300 unidades. A produção foi até 1989, começou em 2014 e cessou em 1989, sendo que 6 unidades foram vendidas em 1990, como 1990, porque antigamente o que determinava o ano do documento era da nota fiscal, e esses carros foram faturados em 1990. O Percival ele tentou fazer um MP diferente, não dependendo da mecânica Volkswagen. Fez um protótipo, que ainda está na posse dele, com o motor do Monza ou Chevette na frente e o porta-mala atrás, com tração traseira, com câmbio de Chevette também, mas não chegou a emplacar. Bom, paralelamente a isso, o Brasil passou por uma fase, década de 70, até o começo da década de 90, da proibição de importação de carros de outros países. E ele teve a ideia de fazer um carro que pudesse suprir esse vácuo aí, essa lacuna de carros importados mais potentes,
E em 76 ele começou a planejar um carro que chamava Laffer LL. A exemplo do GTB da Puma, do Santa Matilde, né, carioca, ele projetou um carro com motor 6 cilindros do Opala. E com todos os comandos, todos os instrumentos no volante do carro. Esse carro ele acabou com uma produção de apenas 7 unidades. Ele desistiu do projeto, não fez mais, mas hoje está na mão de colecionadores, as 7 unidades do Laffer LL. Mas aí ele continuou com o Laffer, o MP Laffer, até 1989. O nosso clube ele foi criado em 1997, assim, casualmente, sem aquela pedra fundamental, assim, com várias pessoas. Não, o nosso clube ele foi formado através da caça de proprietários, porque o carro estava esquecido. E em 1997 nós conseguimos uma quantidade muito grande de MP e nós fizemos o registro no cartório aqui de São Bernardo do clube oficial, que é o Clube do MP Laffer do Brasil. E com base já numa grande quantidade de carros cadastrados que nós tínhamos, nós arriscamos a fazer o primeiro passeio do MP Laffer, que foi dia 21 de abril de 1998. Foi uma surpresa para nós, porque a gente não sabia, a gente só tinha encontros aqui em São Paulo, no Shopping D, lá no Pacaembu, onde apareciam aí 10, 15 MP Laffer, quando os amigos foram chegando. E foi uma propaganda boca a boca, né? E nós conseguimos, em 98, nós já tínhamos 120 referências, nomes de proprietário, telefone, naquela época não tinha internet, e a gente convocava por carta, né? E nós, em 3, nós fizemos um grupo de amigos da MP, inicialmente. Depois, em 98, sim, nós registramos como clube do MP Laffer. E nós fizemos esse primeiro passeio à Serra Negra, onde compareceram 42 MP. E a história, contada inclusive na revista Collectors, que é do Fábio Pagotto, que é uma referência no antigo mobilismo hoje, ele conta a história que nós fizemos, né, para ele, na matéria da revista Collectors, porque nós marcamos uma saída, uma carreata, foi a primeira carreata de MP que houve, saindo nessa data, 21 de abril, que era feriado, para a Serra Negra, saindo do posto do quilômetro 28 da rodovia Bandeirantes. E a gente não sabia quantos carros compareceriam. Dali nós saímos cerca de 35 carros, chegando em Serra Negra já tinha pessoal de outras cidades e nós compusemos 42 carros. Daí foi então o marco inicial para a gente fazer mais passeios. E hoje nós estamos no 29º passeio, que não é bem passeio hoje, nós transformamos em encontro de fim de semana, porque os passeios nossos eles eram uma corrida contra o relógio. Hoje já está ficando perigoso, nós notamos isso, o pessoal está mais idoso. E quando nós fizemos os primeiros passeios, era uma carreata de coisa de 4, 5 quilômetros de MP Laffer, né, que o pessoal parava, despertava atenção muito na estrada, o pessoal parava no acostamento para fotografar, filmar, né? E depois da pandemia nós resolvemos transformar em encontro de fim de semana. E nós nós fixamos agora em Olambra. Nós vamos fazer o 6º passeio em Olambra, agora dia 16 e 17 de maio de 26. Que a prefeitura entendeu a importância, né, da cultura automobilística, antigo mobilista, e cede
anualmente o espaço do estacionamento da prefeitura, que é bem no centro da cidade, para a gente expor os carros. Nós fazemos uma carreata no domingo, no sábado é só exposição e no domingo uma carreata dentro da cidade. Então, essa é a breve história do MP e do Clube do MP Laffer. Vamos. Que bom, Walter. Uma história importante, bonita, diga-se de passagem. Nasceu em São Bernardo do Campo, e São Bernardo do Campo é a capital nacional do automóvel. O MP Laffer, que era uma empresa de móveis, Walter, São Bernardo já foi a capital do móvel. Sim. Depois virou a capital do automóvel. Antes do MP Laffer, houve também a história do Democrata, que surgiu em São Bernardo do Campo, ali na Estrada Velha de Santos. Então, dois carros que iniciaram que teve a sua criação em São Bernardo do Campo, entre outras várias. Talvez, não sei se o Carmanguia também surgiu em São Bernardo ou não, mas o MP Laffer nasceu em São Bernardo. O carro Democrata da IBAP, que é a Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, também surgiu em São Bernardo. Por que deixar se perder essa história? Eu agradeço de coração, Walter, a você. Convido você, que é um ícone na história do MP Laffer. Vamos, como eu disse, precisar da sua ajuda para a gente ter o prazer de conhecer o seu Percival Laffer e ouvir dele também por que dessa ideia de criar um carro em São Bernardo do Campo. Mas, meu amigo, vamos contar essa história, vamos juntos criar esse memorial do automóvel, você topa? Topamos, estou à disposição, no que eu puder contribuir com conhecimento, eu faço com prazer essa contribuição. Muito obrigado, meu amigo Walter, por essa gentileza de estar conosco nessa manhã, contando a história do MP Laffer, um carro lindo, que a gente ficava maravilhado, e ainda fica, quando passa o MP Laffer. É muito bonita a história do automóvel. O automóvel é uma paixão nacional. Ok, eu agradeço e tenha um bom dia. Quero dizer para você que estamos montando essa história. Isso não vai se dar de uma hora para outra. A história é muito rica. Precisa de muitos contatos, de muito relacionamento, para que a gente viabilize, inicialmente como um memorial virtual, mas que o objetivo é um memorial físico, onde as pessoas possam vir, ver o carro antigo, ver o carro novo, poder comer um lanche e se deliciar com essa história maravilhosa. Também eu quero agradecer a oportunidade que o Sicredi nos dá de nos ceder um espaço na sua agência da Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo do Campo, para que a gente pudesse fazer a entrevista com meu amigo Walter. Muito obrigado, Wilson Decola, nosso marqueteiro, nosso responsável por poder mostrar essa história virtualmente. Obrigado, Decola, obrigado, Walter, obrigado ao Sicredi.